Ofereço minhas vivas reverências e todo o meu amor aos divinos pés do nosso amado Senhor e peço para ser somente instrumento de sua vontade e do seu amor. Não sairá. Vamos para mais namoro? Ou não? Já tá bom. Amor tem limite? Eu tenho que agradecer a essa dupla. Eu queria agora esperem um comando para as palmas, né? Essa dupla que está ali meio que invisível, embora não seja invisível, eles estão fazendo toda a diferença para todos nós aqui. Esse casal divino, Evandro e a sua esposa Queca, olha, merecem os nossos reconhecimentos. Só é pequena por fora, hein? Gigante. É a ponta do iceberg que é o gigante lá, o outro gigante. Esse casal meu Deus, minhas reverências, minha gratidão. Coloca a foto do Mudra, por favor. E agora vem aquela música de fundo aí, coitado do nosso engenheiro de som ali de mídia. Existe um conhecimento. Olha quanto cai, né? Maravilha, né? O Adeildo está ensinando uma coisa muito sábia, né? Com a mulher a gente não discute, a gente não reclama, não fala nada, a gente obedece, né, Deus? É isso daí, muito sábio. Existe uma ciência. Eu estraguei alguma coisa, Beto? Não. Ah, tá. Perfeito. Existe uma ciência dentro do ramo da yoga, que são gestos, podem ser corporais, do olho ou das mãos, né? E existe isso se chama mudra. Existe um gesto da mão que ele é muito importante para o nosso coração, tanto o coração físico, quanto o coração emocional e o coração, vamos dizer assim, espiritual. Existem, vamos dizer assim, como se fossem energias que a gente pode ligar e desligar circuitos diferentes, de formas diferentes. Então, existe um mudra que é esse daqui, que é o prana, que recarrega o nosso prana, vamos dizer assim, né? E existe um que é do coração, que ele ajuda muito, até quando tiver crise emocional, qualquer coisa. Disse também que ele melhora até a parte física do coração também. Mas eu tenho certeza que vocês poderão provar e testar, né, por si só. Faz uma diferença muito, muito grande. Dizem que até em situações extremas, com poucos segundos ele já funciona. Então, como que se faz? Eu peço a ajuda dos jovens aí, quem tiver com dificuldade, você perceber, depois que você conseguir fazer, ajuda quem está do lado e tiver com dificuldade. Você vai pegar a mão, esse gesto aqui normalmente é o da meditação, não é isso? Que une a ponta do dedão com o dedo indicador e estica os outros 3 dedos. A gente, na realidade, esse dedão, o Swami fala que é como se fosse a divindade, né? O Paramatma. Esse dedo significa a individualidade, o Jivatma. Então, a gente vai fazer um Padnamaskar. Todos vocês vão fazer um Padnamaskar agora. Como é que é isso? Vocês vão pegar a ponta do dedo indicador e vão colocar na base. Padnamaskar é tocar os pés, reverenciar os pés de Deus. Padna é pé, né? Então você vai colocar o dedo indicador na base do dedão. Vocês conseguiram fazer isso daqui? Ao invés de fazer isso, vocês vão fazer isso. Ok? Olha para o lado para ver se tem alguém com dificuldade, ajuda por esse primeiro passo. Tem que esticar, não sei se são os outros 3. Vamos agilizar. Conseguiram? Ok? Agora vocês vão pegar, olha que simples, só vai pegar e vai mexer o dedo anelar e o dedo médio para tocar na ponta do dedão. Ó, tocou na ponta do dedão. E aí fez aquilo ali, ó.
o anelar e o médio na ponta do dedão. Quem está com dificuldade? Se estiver fazendo assim, ó, um biquinho, não tem problema, mas o ideal é fazer meio que uma curvinha. Igual tá o rapaz ali, ó. Tá vendo? Alguém está com dificuldade? Fala uma vez. Não? Beleza? Então façam com as duas mãos, coloque aí repousando no joelho, senta com a coluna vertical. Respira lentamente, profundamente. Coloca, faz com as suas mãos. E sempre que vocês quiserem, uma forma, pode até fazer uma prática de meditação dessa forma. Isso ajuda muito a expandir o coração. E a gente vai fazer isso aqui agora. Então, a música está legal? Eu vou apagar a luz aqui para facilitar. Podem fechar os olhos. Respirem lenta e profundamente, por favor. Respirando lenta e profundamente. Inspira, tranquilo. Expira, tranquilo. Novamente. Não precisa reter, nem demorar para inspirar novamente. Relaxa todo o corpo, menos a coluna. Agora vocês podem imaginar o seu coração espiritual no centro do seu peito. Irradiando luz, e essa luz se expandindo por todo esse espaço. Expandam o seu coração. Iluminação e expansão de sonho. Expandam o coração até ele envolver todo esse espaço. Somos um único coração de luz. Sintam, vivam isso. Sintam esse amor e esse sentimento de gratidão. Foi providencial. Foi providencial. Agora com essa vibração de amor, vocês vão abrindo os seus olhos bem devagar. Se quiserem, podem manter o Hridaya Mudra, não tem problema, não faz mal. E muito obrigado, Beto e Wanda. Vamos sair. A Fernanda, quando nos convidou para esse momento, ela vislumbrou aí um compartilhar de experiências. Várias pessoas se aproximaram de mim e falaram: eu te conheço, eu vi lá as experiências do sábado. Fiquei muito feliz com cada um de vocês, porque esse esforço é para vocês, é para todos nós, para os devotos de Sai Baba e para os não devotos que quiserem ver um programa devocional cheio de pequenos, grandes milagres, às vezes grandes milagres. Então a Fernanda, hoje, sábado, a gente está aqui e a gente não vai ter as divinas experiências, ela pensou: por que você não compartilha algumas experiências? Só que eu senti no coração também
além de compartilhar experiências, eu senti no coração de trazer uma reflexão para a gente. Eu comentei no início, na quinta-feira, que eu fiquei muito emocionado ao ver o nome dos participantes. E muitos, a gente já está aí juntos nessa família, nessa jornada, nessa caminhada há décadas. E isso me emocionou muito, profundamente. E o nome do congresso, Despertar da Consciência Suprema, uma vez, no Centro Sai de Niterói, acho que foi a Ada, ela fez uma pesquisa. Ela se aproximou de vários membros que ali estavam e perguntou: por que você frequenta a organização SAR? E as respostas foram surpreendentes. Teve gente que falou assim: eu fico sozinho em casa, eu não gosto de ficar sozinho em casa. Então eu venho para cá, socializar. Tá ótimo, não tem nada de errado. Um outro falou: eu adoro os bailes daqui, as músicas. Então eu venho para cá para cantar. Tá ótimo. Tem gente que só gostava de fazer serviço. Perfeito. Então, tinham pessoas que estavam buscando diferentes coisas. E aqui, cada um está buscando algo diferente dentro da organização. Embora o nome do congresso seja o Despertar da Consciência Suprema, é algo tão grandioso, tão, né? Ousado. Ousado. E talvez até pesado, não sei, né? Porque o Despertar da Consciência Suprema ali falou a nossa artista Carla, né? Pô, não despertou nada em mim, e aí, qual é? É algo ousado, né? Mas é o papel correto dos líderes dessa organização, porque ela não foi feita para ser um ambiente social. Ela serve para isso. E não tem problema nenhum. A gente não vai obrigar ninguém a nada. Mas ela não foi feita com esse propósito. Quando o nosso mestre, aos 14 anos, ele declarou: eu não vim para minha família, eu vim para os meus devotos. E eles me chamam e eu vou iniciar o meu trabalho agora, uma outra etapa. Fez muitos milagres antes. A gente viu o Vitor Hugo compartilhando algumas pequenas histórias da época que ele era menor do que isso. Mas aos 14 anos ele falou: eu tenho uma missão. E qual é essa missão? Que é a mesma missão da organização SAI que ele criou. Qual é essa missão? Despertar da Consciência Suprema. Olha, então os nossos líderes, eles estão corretos. Fazer um encontro com o tema Despertar da Consciência Suprema. Perfeito, maravilhoso. Tivemos aqui palestras profundas. Profundas. Mas será que todos estamos aí nessa busca? Uma vez, eu já nem sei mais se isso é verdade ou se é lenda, mas já se tornou uma lenda na organização, né? O Sai Baba, quando as pessoas iam lá, e ele chamava grupos para entrevista, né? E uma dessas pessoas que foi chamada uma vez para uma entrevista, o Sai Baba, ele costumava a perguntar nas entrevistas: o que você quer? What do you want? E eu, há algum tempo atrás, tive uma percepção: talvez essas foram as palavras mais repetidas por Sai Baba. A pergunta mais repetida, com certeza. Porque ele repetia isso dezenas de vezes, todos os dias, praticamente.
o que você quer? E aí Swami falou no discurso dele, nenhuma palavra, nenhum gesto do Avatar é em vão, é sem sentido. Nenhum movimento. A gente costumava ficar olhando o Sai Baba de longe, ele sentado na cadeira dele, dentro do mandir, que era aquela construção menor, onde tem o salão, né? A gente ficava conversando, centenas de pessoas vendo naquela pequena fresta, né? Ali estava alcançando centenas de pessoas, cada um conversando mentalmente com o Swami, fazendo pedido, pergunta, e um gesto do Swami respondia a todo mundo, não é assim? Quem já esteve lá, não é assim? A gente ficava tranquilo, só deleitando o amor ali encarnado, a gente sentindo amor, não. A gente ficava perguntando coisas e pedindo respostas. Tô vendo gente rindo, é assim então, né? E ele com um olhar, com um gesto, com um movimento, ele respondia dezenas, centenas de pessoas. Né, Sérgio? O que ele escrevia, né? Tem que perguntar para ele, né? Espero que ela mudança do nosso karma, né? Espero que seja para melhor, né? Então, o Sai Baba, ele veio com essa missão e ele criou essa organização para a gente, que é um espaço para essa transformação. E ele perguntou para essa moça, o que você quer? O que ela respondeu? Quem sabe não fala. Quem não sabe pode se arriscar. O que ela pediu? Tem gente que pedia relógio, tem gente que pedia anel, tem gente que pediu brinco brasileiro, tem gente que pediu já várias coisas. O que vocês acham que ela pediu? Quem não sabe? Quero você, tem muita gente que pede, quero só você. Paz. Libertação. Ela usou uma palavra do idioma sânscrito, ela falou moksha. Quero moksha. O que Sai Baba falou para ela? Agora, né? Sai Baba falou para ela assim, você quer isso, 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 e saiu enumerando todos os desejos que ela tinha. Eu não acho que houve riso na sala. E ele complementou, Nilda, se você quisesse moksha, eu te dava agora. Pesado, esse pesado, hein? Esse foi pesado, né? Isso foi forte. Vamos mergulhar aí? Vamos mergulhar aí? Vocês topam? Sim. Baba falou isso para ridicularizá-lo? Não. Jamais. Ele não faz isso com ninguém. O que seria esse isso? Tem gente aqui que... Ele saiu enumerando os desejos dela. Eu não sei. Isso aí só chegou a lenda dessa forma para mim. Talvez até para protegê-la, né? Mas a gente pode se colocar no lugar dessa mulher. Porque eu acho que eu pelo menos estou aí. Eu estou lutando para ter um desejo verdadeiro por moksha. Então, ele saiu falando o que está no fundo do nosso coração. Né? Baba não falou isso para humilhá-la. Na verdade, Baba não falou isso para ela só. Assim como a Gita, ele usou Arjuna para dar a Gita para a gente. Foi um veículo. Essa senhora foi um veículo para que essa reflexão chegasse para a gente. O que você quer? É a pergunta diária que deve ser feita. Diária não. A cada momento. O que você quer? O que eu quero? O que eu quero verdadeiramente? Pode ser que intelectualmente eu acredito firmemente que ela quisesse moksha. Eu acredito. Senão ela seria totalmente incoerente. Intelectualmente, ela entendeu todas esses conceitos e o propósito da vinda aqui.
Então ela pediu, quero moksha. Mas tem algo mais profundo. Discurso, o Baba fala, esse yearn, como é que, quem sabe aí o inglês bem melhor do que eu, não é simplesmente desejar. Esse yearn acho que é muito mais, é um desejar com força, não é isso? Quem são? Mas é um anseio, quase que uma necessidade como o ar para uma pessoa que está sufocando. Almejar, com ansiar, com pode colocando tudo nesse pacote que eu ainda acho que vai ser pouco. A Ada quer que eu conte uma história. Não posso, Adeildo, ir contra, contrariar a esposa. Vocês já ouviram, com certeza, talvez até em 2015 que eu contei isso, a história da pessoa que queria se iluminar, um devoto que queria se iluminar, talvez como essa mulher. Eu acho que é bem semelhante até o conceito, intelectualmente ele queria, né? E aí ele foi para o mestre realizado, que vivia no ashram, e ele falou, o senhor me aceita? Eu quero me iluminar. Ele, claro que eu te aceito, vamos para o Rio. Ele foi para o Rio, levou ele para o Rio e falou assim, aí quem se submete tem que se submeter a tudo para o Guru, tudo, tem que confiar totalmente a vida dele para o Guru. É assim que tem que ser, você não pode ir pela metade. Você tem que confiar plenamente. Então ele obedecia tudo. O Guru falou, mergulha. Ele mergulhou. Só que o Guru não falou, mergulha por 10 segundos, por 1 minuto. Só falou mergulha. Ele mergulhou. Tá certo, né? Obediência implícita. Aí ele mergulhou. E ele ficou ali tranquilo, né? E aí o tempo passou e nada de sinal do Guru bater na água, fazer nada para ele levantar. E o tempo foi passando e ele sentiu que, com o passar do tempo, o Guru colocou a mão na cabeça dele. Colocou a mão ainda na cabeça dele. Né? Talvez ele até tenha tido uma esperança, né? Vai falar, sobe, né? Mas a mão segurou e ainda deu uma empurradinha assim de leve, né? E aí foi passando o tempo, ele é Guru, né? Realizado, tranquilo, ele sabe o que está passando aqui dentro, a dificuldade. E aí o tempo foi passando e nada, o Guru falou para ele levantar. Aí ele falou, eu vou dar um sinal para ele, né? Imagina, já não era mais Guru, porque se dá sinal para o Guru, a coisa já está feia, né? Aí ele deu uma cutucada, né? Aí o Guru apertou mais ainda, aí falou, então agora que não era, a coisa tá feia mesmo, né? Já não sei mais se é Guru. E ele começou a forçar, desesperado, na hora que ele não aguentava mais. E o Guru sabia o limite dele, o Guru sabia o limite dele. O Guru tirou a mão, e o que aconteceu? Emergiu, né? Puf, igual uma mola. E antes dele começar a xingar o Guru, ele falou, a hora que você desejar a realização, como você desejou, esse ar, você vai se realizar. É a mesma mensagem que o Baba falou para ela, não é? É semelhante. Gratidão, minha esposa. Minha melhor metade. O Baba fala que a esposa é metade do mundo. É a minha melhor metade. Então, estamos aqui no congresso da organização Despertar da Consciência Suprema. Carlinha, Despertar da Consciência Suprema. Vamos ver qual que é, né? Tem pós e tem o Vibhuti. Vamos ver qual que é. Tem o quê? Rubidiana. E, não, antigamente era mais. A gente ia para os centros vestidos, né? Com punjab, saia, com tudo. Já melhoramos nesse sentido, graças a Deus. Estamos mais na nossa cultura. Mas então, gente, essa é a reflexão que a gente tem que fazer individualmente. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Todos somos buscadores nesse caminho. Eu acho que a hora que a gente tiver esse desejo verdadeiro, nesse momento, a graça nos desce e ilumina a gente. O Baba falou que ninguém tem o poder, por mais práticas que faça, se iluminar sem a graça divina. A gente precisa da graça de Deus para a gente alcançar a meta. Se a gente pensa que a gente é poderoso, que a gente pode fazer sadhana
ficar sem comer dias e mergulhar e ficar enterrado, isso e aquilo. Ainda tem muito que aprender. É a graça só que vai fazer isso. Mas essa graça só vai vir na hora que ela sentir que ela é desejada verdadeiramente. A gente hoje em dia, né? Lá na Colômbia, a gente, como o senhor me colocou para ser instrumento dele para coordenar esses 10 países da América do Sul, eu tenho que viajar para esses países e também teve um processo de seleções há pouco menos de um mês, eu acho. E aí lá a gente fez vários satsangs, assim, 2 satsangs, um centro, um grupo e um centro maior, lá em Bogotá. E eles perguntaram assim: como é que você consegue fazer isso tudo? Pô, você está aqui, você está lá, a gente escreve, você tem reunião, tem aquilo, tem aquilo outro. Aí eu falei assim: qual é a prioridade que você tem? Porque a prioridade é que vai dizer, ela é o reflexo dos nossos desejos, né? Mediante os nossos desejos são as nossas prioridades. É assim, não é? Uma pessoa que prioriza, não sei, academia, né? Qual o desejo dela? Tudo bem, pode ser saúde, tudo. Mas saúde, de repente, 1 horinha, tá legal, né? Mas se ela passa o dia inteiro na academia, o que a gente consegue imaginar disso daí? Hã? O que mais? Emagrecer. Vai virar um palito, filho. Palitinho. Vai virar um palitinho, filho. Ficar 5, 6 horas na academia, filho. Mas pode ser emagrecer, Palmeirinho, pode ser mesmo. Mas então, a gente tem que olhar para o que a gente está priorizando na nossa vida hoje. Hoje, né, tem pessoas que priorizam, não, para eu entrar na vida espiritual, primeiro eu quero me formar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, quero fazer um pós-doc, depois eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, né, ter uma família, 2 filhos, porra, projeto de... Quantas décadas a gente está falando aí? 40 anos, mínimo, né? Mínimo. A gente vai ter isso tudo. O irmão do Dharmaraja, Bhima Sena, aquele gigante, né? Ele comia metade da comida de todos os Pandavas. Vocês sabem disso? Só me falou isso no discurso. Eram 5 Pandavas e a mãe, quando eles estavam na floresta. Ela cozinhava, metade da comida era do Bhima. Você imagina o tamanho do Bhima Sena. Né? Porque a outra metade comiam 5, né? Os 4 irmãos e a mãe. O Bhima, hein? Que era esse bem assim passional, né? Esse lado passional dos Pandavas, né? E forte, extremamente poderoso. Quando o irmão dele mais velho, Dharmaraja, uma vez foi questionado, uma pessoa foi vê-lo lá como um rei já e pediu alguma coisa, falou: não, volta amanhã, eu falo com você amanhã. O Bhima deu uma gargalhada. Pô, gargalhada? Dharmaraja? O cara é correto, Dharmaraja, o rei do Dharma, filho do Dharma, ele, filho do Dharma, de Kunti com o Senhor Dharma, né? Ação plena, correta. E aí o Bhima questionou ele. Ele deu uma escorregada e nesse dia, olha só, o Bhima falou: como é que você sabe que você vai estar vivo amanhã? O Bhima Sena deu uma no irmão Dharmaraja. Então a gente tem 40 anos para o projeto, a gente tem 20 anos, a gente tem 10 anos, a gente tem 5 anos, a gente tem 1 ano, a gente tem um dia. Só me fala: não perca essa oportunidade. O Avatar encarnou. Isso é uma oportunidade assim. O último foi há 5.000 anos, disse o Baba. 5.300 e algo. Ah, mas ele não está mais aqui hoje. Vamos ler o discurso dele. Vale a pena. Vale a pena. Estava comentando com Fernanda, com Renata e Beto.
a gente fez uma viagem para a Índia, quando tinha essas reuniões da organização lá. E antes a gente foi a Rishikesh, era um lugar que a gente ia, quando o Swami estava encarnado, para ficar uns 2, 3 dias ali, tomar um banho no Rio Ganges, na mãe Gangá, que o Swami fala que era muito importante, né? Só depois disso que eu fui lá também. A gente queria ir direto para lá, para ficar com ele o máximo tempo possível. A gente trabalhava um ano para ficar um mês lá. Era a nossa prioridade de vida. E se pudesse mais, a gente ficava mais. Teve uma devota que perguntou assim, como é que vocês podem fazer isso? A gente vendeu o nosso apartamento e foi para lá. O que vocês vão fazer depois? Não sei. Deus está na terra, depois a gente vê. Em 2009 tinha um devoto que queria comprar uma casa. Estava mudando. Vamos para o Guru Purnima. Pô, o Baba deve deixar a gente cantar. Não, eu estou comprando uma casa. Deixa esse negócio de casa para lá, rapaz. Vamos embora. Essa oportunidade de ouro. Você pode ficar lá pertinho do Baba. A gente tenta, a gente pede para ele. Vamos embora. Esse devoto levou a família inteira. Aproveitou a oportunidade. O que a gente quer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Ah, mas o que eu faço? Eu intelectualmente eu quero, mas tem isso tudo aí guardado. Tem ele. Tem ele. Não encaixa nessa. Tem ele. A gente, na realidade, onde a gente foca a nossa mente, o Carlos Henrique foi um instrumento com conhecimento muito profundo aqui, que talvez tenha passado despercebido para muita gente. Eu estou profundamente emocionado e agradecido ao Swami, porque eu sinto, né, que é Swami que está aqui, e o nível de concentração está tão alto que me emociona. Até as crianças estão serenas. O Carlos Henrique, ele falou numa piada, que não é piada, uma coisa muito poderosa. Vocês se lembram do homem que pensava que era um rato? O que o psiquiatra sugeriu para ele? O que o psiquiatra sugeriu? Mais alto. Para ele repetir que ele era o quê? Um homem. Fake till you make. Como é que traduz isso aí, os verbos em inglês? Até virar verdade. Esse homem, ele tinha que continuar. Se ele ainda estava com medo dos gatos na rua, ele ainda tinha que continuar mais um pouco. Mas ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Então, cada um, a cada momento, pode vivenciar essa mensagem do Baba, esteja onde esteja, fazendo o que for necessário. O serviço que for necessário. A gente não tem que levar o Baba enfiado ela abaixo de ninguém. A mensagem dele é amor, e cada um vai despertar no seu tempo e está tudo certo. Mas quem está aqui hoje, nesse congresso, despertar a consciência suprema, já está pronto. A maioria está pronto. Só falta um toque. What do you want? O que você quer? É só essa percepção. Porque aí vai ter prioridade. Quem se dedicou mesmo, normalmente se iluminou em poucos anos. A gente tem história de vários seres realizados, poucos anos. Mas qual foi o nível de intensidade desses seres? Profundo. Tem uma historinha, eu contei para alguém aqui, acho que foi na hora do almoço. Uma outra historinha que só me conta de um buscador que ele falou, eu quero me iluminar, foi procurar um outro sábio, deve ser um outro, não é o do Rio não, né? Deve ser um outro.
foi por esse sábio e falou assim, você me aceita como discípulo, eu quero me iluminar. Você me guia? Ele falou, claro que te guio. Tá, o que você recomenda? Vá, pense em Deus 3 meses e eu te garanto que você se ilumina. Ele, mas só isso? Só isso, pô. Vai lá, 3 meses. Você vai se iluminar. Ele ficou todo feliz, saiu, voltou para o lugar dele, acordava, entregava o dia, fazia uma oração, entregava o dia para Deus, ia fazer as coisas dele, na hora do almoço oferecia comida, pensava em Deus, no final do dia fazia as orações, parabéns, continuar com o Mudra. E aí ele passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, ele esperou até deu um plus pro mestre, né? 6 meses, nada, ele voltou irado, começou a levantar a voz, o mestre, não, calma, o que você fez? Conta para mim nesses 3 meses. Aí ele contou, ele falou, você pensou em Deus 3 vezes um dia, por 24 horas pensou em Deus 3 vezes, cara. Eu falei para você pensar só em Deus e em 3 meses você estava iluminado. Qual o nível de profundidade? Qual é a nossa prioridade? Ah não, para servir na organização, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo. O próprio Deus encarnou e criou essa organização. Que honra, que privilégio, como diz Vitor Hugo, poder ser de utilidade nessa organização sagrada. Quantos não gostariam de ter essa oportunidade? Se soubessem que Deus encarnou e criou essa organização. Quando os nossos pais criam alguma empresa, tudo, a gente tem o maior orgulho de segui-los. Tenho certeza que os filhos de Adriana e Eduardo vão ficar felicíssimos de seguir com as clínicas dos pais que devem fazê-lo. Mas imagina o nosso Pai Divino, criou uma organização, ajudar a manter essa organização, essa obra. Isso é uma honra. Essa é a prioridade. Nada mais é prioritário do que isso. Vou tomar liberdade, estão gravando aí. Marcelo Pessoa de São Paulo, Sudeste 1, estava na coordenação. Tinha sido nomeado por Suami. Não é a gente que nomeia ninguém, não. A gente é instrumento. Amanhã vai ter a lista dos nomeados. Não é a gente que nomeia, não. O presidente da zona, o coordenador regional. A gente crê firmemente que é baba. Toda entrevista a gente faz uma oração, entrega para o Senhor para ser só instrumento, que Ele toque o nosso coração. E tem milagres lindos que a gente pode falar um pouco amanhã. De como muda a coisa. Vai para cá, vem para lá. Marcelo tinha sido nomeado presidente da região. Natália era vice dele. Já tem aí uns 6, 8 anos, talvez. Só que Marcelo, ele estava com outras prioridades. Mas ele não sabia, mas ele estava com outras prioridades. Ele não conseguia se dedicar. E ele estava sofrendo um montão. A presidente do país estava falando, Sérgio, ele não se dedica, não dá, não participa da reunião, não faz nada. Natália, Sérgio, estou abandonada aqui. Natália era mais, agora você já é jovem, era mais jovem ainda, né? Começou a servir cedo. Bom exemplo, Natália. Isso aí, Rodrigo. Gratidão. E aí todo mundo falando, Marcelo, meu Deus, como é que eu vou tirar o Marcelo? Marcelo, ele ligava o Marcelo. Marcelo, meu filho, como é que tá? Pô, Serginho, tá assim, tá assado. E Natália não sabia, Márcia não sabia, eu aquele jeito. Pô, Marcelo, mas você tem que se esforçar, tem que participar das coisas, cara. Você tá com o presidente da região, cara. Não, eu vou melhorar, eu vou fazer. Eu senti que ele queria. E aí passava, eu deixava, ele tinha outras coisas para resolver. Aí passava mais 2 meses, mas, pô, Sérgio, não dá, cara, não dá. Natália, pô, Serginho, tô sozinha, tô abandonada, não sei o quê. Aí eu falava com o Marcelo, 1 ano isso, 1 ano. E eu apostando no Marcelo. Eu não sentia no meu coração tirar o Marcelo. O certo teria ser, Marcelo, não tá dando, não tem problema. A hora que você
tiver a condição, só vai saber e vai te convidar para alguma coisa. Mas agora só vamos deixar o espaço para o outro, né? Mas eu não fiz isso. Eu senti no meu coração que não era o momento. Quando deu mais ou menos um ano, depois de mais uma rodada das meninas, aí eu chamei o Marcelo e falei, é hoje. É hoje, eu quero, mas é hoje. Falei, Sônia, é hoje, o senhor sabe. Eu não sei o limite das coisas, assim, né? Eu acho isso legal, você... Qual é o seu máximo? Eu acho que todo mundo dá o seu máximo. Às vezes a gente fala erroneamente para mim, eu podia ter feito melhor. Não, se você pudesse, você tinha feito. Aquele foi o seu melhor da hora, daquele momento. Foi o que você podia fazer. Mas você fala, não, eu posso ter... É o seu desejo de querer fazer mais, eu acho legal. E eu não sei muito desse limite, sabe? Eu sempre penso que dá para fazer mais. Dá para fazer mais. Todos os sentidos, né? Dá para fazer mais. Então, Marcelo, eu fui levando até o máximo. Nesse dia eu falei, Sônia, pronto, é hoje. Se o Marcelo fala, não, eu vou melhorar e tal, não sei o quê, eu falo, Marcelo, não, ó, beleza, já deu, vamos dar o espaço para o outro. Liguei para o Marcelo. Olha, chorei. Na hora que eu comecei a falar, o Marcelo me interrompeu. Ele falou assim, Serginho, você não precisa falar nada. Só me tocou meu coração. Tipo assim, só me tocou meu coração. Eu tô toda arrepiada aqui debaixo dessa camisa que a minha esposa colocou. Essa é a minha prioridade de vida. Eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui para outra coisa, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para isso. Essa é a minha prioridade. É isso que eu quero. E eu já mudei. Eu não vou mudar, eu já mudei. Mudou mesmo. E ele mudou mesmo. A dedicação desse menino. Admirável. Permito registrar nos canais dos conversos. Marcelo Pessoa, nossa referência, ganhou uma graça que mudou a vida dele, eu tenho certeza. Ele falou, a prioridade é essa. É servir ao Avatar. Isso é uma oportunidade única. Eu não vou perder mais. O que ele repriorizou na vida dele, eu não sei. Mas isso tocou o coração dele. O que a gente quer? Despertar da consciência suprema? É isso? As nossas prioridades estão indicando que é isso? Bom, mais uma vez, só me fala, né? Deseje profundamente. Peça para Ele. Ele diz para a gente pedir todo dia para Ele, pelo amor, pela bem-aventurança dele. Olha que lindo. Não peça mais nada para Deus, peça pelo amor e pela bem-aventurança de Deus. Amor e bem-aventurança de Deus. Isso que a gente fez, esse pequeno exercício de expandir o nosso coração aqui, a gente tem que expandir. Na hora que a gente conseguir expandir para o universo inteiro e sentir essa expansão, a gente se ilumina. O Senhor me fala, você tem que chorar quando o outro estiver chorando. Você tem que sentir como se fosse você. Você tem que se alegrar verdadeiramente quando o outro estiver se alegrando. Essa é a marca de que a gente está expandindo o coração. Se isso não está acontecendo ainda não está lá. Continua com a prática. A prática é importante. A gente tem que expandir o coração. A gente tem que amar incondicionalmente. A gente tem que pedir para Ele pelo amor dele, que é incondicional. Somos muito afortunados por estar nessa organização, por estar aqui hoje, por estar aqui nesse fim de semana, vivendo toda essa chuva, essa bênção, é uma enxurrada de amor, não é nem uma chuva mais, é uma enxurrada de amor. Que a gente saia daqui e a gente mantenha isso firme, vivo, que a gente repriorize nossas vidas. A gente ouve que vários dos nossos companheiros de caminhada
já se foram. Marcelo, o outro Marcelo, a Jane agora, a Glória. Eu tenho certeza que vocês têm vários nomes aí que poderiam citar. Nossa organização, olhando daqui, é bondade falar 60 plus. Está mais para uns 75 plus do que para uns 60 plus. Uma vez lá no centro de Goiânia, eu falei, a Martinha sabe, né? A gente foi visitar a escola lá. Eram 4, né? Já mais experientes. Eu falei, se vocês não se abrirem para receber os novos, vocês vão ser responsáveis por fechar esse centro. Vocês vão ser os responsáveis. Foi duro falar isso. Mas a gente às vezes precisa de uma sacudida. A gente vai ter uma responsabilidade na organização. A gente tem essa responsabilidade, com ou sem cargo. A gente tem essa responsabilidade. Cada um de nós é um mensageiro de SAI. Mas qual o tipo de mensagem que a gente está levando para a sociedade? Nossas famílias, nossos companheiros de trabalho, para a sociedade em geral. Só me fala, minha esposa sempre usa isso, né? Sábia. A oração tem o poder de transformar. Experiência. Não, o impossível. A oração? A oração. A oração tem o poder de transformar o impossível em coisas possíveis. A oração tem o poder de transformar o impossível em possível. Basta aqui. E amanhã a gente vai ter um relato emocionante de um irmão do Nordeste. Então, vamos fazer uma oração conjunta? A gente tem o nosso sadhana individual, mas quem quiser, vamos fazer uma oração pedindo para o Senhor, para expandir o nosso coração por esse amor e por essa bem-aventurança. Vocês topam? Hein? Vamos fazer de forma diferente? Vamos fazer, assim, aquele extremo silêncio que vocês estavam. E aí, quem sentir no coração, fale, levante, fale assim, com uma voz um pouco mais impostada, assim, que a gente vai ouvir. Faça o seu pedido de coração. Eu posso começar. Né? Vamos então fechar os olhos? Vamos voltar para aquele mudra do coração. A coluna ereta. A respiração profunda e tranquila. Inspirando, expirando. Amado Pai e Mãe, Divino Pai e Mãe, nós te agradecemos por esse momento, por essa bênção, pelo Senhor ter nos despertado para a Sua presença, para a Sua realidade. E te pedimos com todo o nosso coração, derrame sobre nós o Seu divino amor, expanda nosso coração, conceda-nos a Sua bem-aventurança, Swami. Swami, dai-nos uma fé ardente, ativa, absoluta e inabalável em Tua vitória. Swami, te agradeço por existir. Swami, ilumine meu intelecto. Swami, faça de mim instrumento de vossa paz. Obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo ar, pelo pão, pela paz. Swami, gratidão por ter tocado meu coração. Swami, que eu possa sentir a sua presença e levar a todos os seres o seu amor. Swami, obrigado por estar aqui. Swami, me dê disciplina e que eu
possa vencer a procrastinação. Suame, que eu possa servir aos meus irmãos com amor e gratidão. Suame, que a nossa entrega seja total. Consagra